Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos fazer a instalação do Windows 7, é um sistema operacional nostálgico aí para muita gente. Ele veio depois do Windows XP e eu mesmo usei o Windows 98, Millennium, e aí passei para o XP e depois passei para o Windows 7, fiquei muitos anos usando o Windows 7 e confesso que quando foi lançado o Windows 10 eu continuei usando o Windows 7 um tempo ali, é sempre bom quando lança um Windows novo usar um tempo a versão anterior por questão de estabilidade, né? O Windows 10 deu alguns problemas aí durante o lançamento, mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo, vamos simplesmente entrar aqui na instalação, idioma a instalar já está português Brasil, formato de hora e moeda Português Brasil, essa é uma pergunta que não tem no Windows 10, né? A tela não tem essa pergunta de hora e moeda. E teclado ou método de entrada é o que nós sempre precisamos alterar aqui para a BNT2. Eu não sei porque isso aqui já não vira o padrão logo, porque continua sempre selecionando a BNT sem o número 2. Nós sempre precisamos mudar. Se alguém souber aí, quiser colocar nos comentários, eu acho que coloca no 2 logo e já fica padrão. É alguns cliques a menos ali fazer essa mudança. Enfim, vamos clicar aqui em avançar, Windows 7, e instalar agora. Temos a opção que você deve saber antes de instalar o Windows e reparação do computador, que vai permitir que a gente faça a execução de alguns comandos. Aqui tem algumas informações, eu sinceramente nunca li, é tipo aquele não li e concordo, beleza, mas não é um contrato, um termo, então não tem que concordar. Vamos em instalar agora e a instalação está sendo iniciada. Termos de licença para software, no caso eu estou instalando aqui a versão do Windows 7 Enterprise Service Pack 1, né, o SP1. Eu aceito os termos de licença, vou clicar no avançar e nós temos o tipo de instalação. É uma atualização de um sistema? Eu tenho um Windows XP e estou fazendo uma atualização? Não, eu não tenho uma versão em execução do Windows, então eu vou clicar aqui em personalizada, avançada, para fazer a instalação, né? Instala uma nova cópia do Windows. Esta opção não mantém seus arquivos, configurações e programas. A opção de fazer alterações de disco e partições está disponível quando você inicia o computador usando o disco de instalação. É recomendável fazer um backup dos arquivos antes de continuar. Eu tenho aqui meu disco zero, espaço não alocado, tenho 80 GB. Vamos ver se ele aceita só clicando em avançar. Beleza, cliquei em avançar, ele já aceitou criar ali o particionamento, tudo certinho. E agora ele vai para a etapa aí, cópia de arquivos do Windows já foi feita, expansão de arquivos do Windows está em 0%, então vamos aguardar aí um pouco para ser feito esse processo de expansão dos arquivos do Windows. Como eu estou usando uma máquina virtual, como vocês podem ver ali em cima no canto esquerdo, eu estou usando o Oracle VM VirtualBox e eu estou instalando em um SSD, então eu imagino que a instalação seja rápida. Como o meu SSD é SATA e não PCI Express, não é um SSD NVMe, não vai ser tão rápido, mas comparando com o que eu tinha na época que eu usava o Windows 7, que se eu não me engano era um HD SATA de 250 GB, eu não lembro se era 250 GB ou se eram 500 GB, e se eu não me engano tinha um HD até de 320 GB, talvez fosse um de 320. Se eu não tiver errado, se eu não estiver falando nenhuma besteira, minha memória costuma falhar bastante, mas era um HD SATA, se eu não me engano a máquina tinha conexão SATA 1 e se não me falha a memória era um Pentium 4 524 de 3.06 GHz, um modelo com HT, que basicamente é um núcleo virtualizado, digamos assim. A máquina tinha um processador e ela tinha um núcleo e o HT que alocava um pouco do processador, digamos que virtualmente. Uma parte do processador é como se o processador fosse dividido entre dois processadores virtuais para ter ali um multitarefa melhor. Inclusive essa máquina, o hardware dela, na verdade a placa-mãe, a memória e o processador eu tenho até hoje, mas infelizmente vazou alguma coisa e essa máquina acabou ficando com uma parte ali enferrujada na conexão LPT, que é a conexão de impressora, a porta que a gente chama de paralela, e a parte de vídeo, o conector de sub ali da placa também está com mau contato, e aí quando a gente coloca no monitor fica uma cor diferente, se eu não me engano fica rosa. Olha só, já terminou a parte aí de cópia dos arquivos, foi bem rapidinho. Se na época que eu usava o meu computador fosse rápido desse jeito, nossa, ia ser uma maravilha, mas essa parte aí, só a parte de cópia,
Eu lembro que demorava bastante. Enfim, eu tenho esse hardware até hoje. Eu vou colocar uma foto dele, vou fazer um vídeo futuro no canal Desvendando Tecnologias. Quem quiser entrar lá, e eu vou colocar um título que faça referência a esse computador, ao processador Pentium 4 524, e aí eu vou colocar lá um vídeo dedicado futuramente. Hoje não tem, se você está entrando lá na data de publicação desse vídeo, de hoje, da instalação do Windows 7, não vai estar lá porque eu tenho que preparar esse vídeo, preparar esse conteúdo ainda, tirar umas fotos, fazer as imagens, colocar uma narrativa, fazer um roteiro, então vai levar um tempo, mas se você gosta de tecnologia, entre lá no canal Desvendando Tecnologias, que com certeza você vai encontrar esse vídeo aí futuramente. Não sei se vai ser exatamente o próximo vídeo, mas vai ser postado lá. Enfim, essa máquina aí eu me lembro que eu tenho ainda essa placa de vídeo que está instalada, está conectada em outra placa-mãe, uma placa de vídeo GeForce 6200 AGP, que se eu não me engano tinha 256 MB de memória RAM, e era bastante aí para eu conseguir executar ou ter o sistema operacional instalado aí na máquina. E tinha na época 512 MB de memória RAM. Pelo menos quando a máquina foi comprada, ela veio com 512, depois eu expandi e deixei ela com 2 GB DDR400, se eu não me engano, DDR1, a primeira versão das memórias DDR. E aí estamos finalmente na instalação. A instalação já foi feita. Eu vou colocar aqui o nome de usuário. Tem um exemplo ali, Márcio. Eu vou colocar Rodrigo, né? Porque meu nome é Rodrigo. Eu vou colocar PC W7 aqui, uma referência. Não sei se tem outro Rodrigo -PC na minha rede, muito provavelmente não, porque essa vai ser a minha única máquina com Windows 7 na rede, e as máquinas atuais com Windows 10, Windows 11 e sistemas operacionais Ubuntu, na verdade com Windows 10 e Windows 11 gera um nome aleatório do final, o nome da máquina. Não tem essa opção para você escolher dessa forma, colocando ali tipo só o PC. E o Ubuntu, Ubuntu, outros sistemas operacionais Linux, eu não coloco também o -PC, eu coloco de outras formas, geralmente com uma referência à distribuição que eu estou instalando. Então ficou aí Rodrigo -PC W7, vou clicar aqui no avançar, digite uma senha. Como é uma máquina de teste, vou colocar 123456, 123456. E eu lembro que tinha essa dica aqui que é obrigatória. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou de 1 a 6, qualquer um vai acessar. E eu lembro que eu tinha o costume de colocar simplesmente uma exclamação. Se eu esquecesse a senha já era, mas outra pessoa também não ia descobrir. Lógico que 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a primeira tentativa que alguém vai quando acha uma máquina com senha. E eu só estou colocando o exemplo aqui. Na minha máquina realmente do dia a dia eu não colocava isso. E aí eu colocava o lembrete, a exclamação. Vou clicar aqui no avançar. Me lembro dessa telinha aqui. Ajude a proteger o computador e a aprimorar o Windows automaticamente, que se eu não me engano era o Windows Update. Usar as configurações recomendadas, instalar atualizações importantes e recomendadas, ajudar a tornar a navegação e a internet mais segura, verificar soluções de problemas online e ajudar a Microsoft a aprimorar o Windows. Ou instalar somente as atualizações importantes, instalar somente as atualizações de segurança e outras atualizações importantes para o Windows. E a última opção, perguntar depois até que você decida, o computador pode ficar vulnerável às ameaças de segurança. E basicamente isso aqui é inútil hoje em dia porque as atualizações do Windows 7 foram desativadas e o servidor com certeza foi substituído, foi usado para outra coisa. Provavelmente tem aí o DNS, o apontamento, o sistema operacional deve tentar fazer a atualização, mas com certeza não chega lá no servidor, no serviço da Microsoft, porque as atualizações não estão mais disponíveis. E me lembro também que nessa época aqui, eu vou colocar o depois aqui, eu lembro que nessa época as atualizações permitiam, o Windows Update permitia que você selecionasse o que você queria ali. E hoje em dia não é muito assim, né? E também não forçava você a instalar, você conseguia ficar com o seu sistema desatualizado se você assim quisesse. Então, UTC, fuso horário UTC-3 Brasília, ajustar automaticamente o relógio para o horário de verão. Ele já detectou aqui que realmente hoje é dia 23 de junho de 2023 e a hora está certa aí batendo com a hora do meu Windows 10. Vou clicar no avançar e aqui a parte de configuração de rede, configurar o Windows, selecione o local atual do seu computador. Hoje em dia ele ainda pergunta se é uma rede pública, doméstica, etc. Eu vou colocar aqui uma rede de trabalho e aí o firewall vai ficar
basicamente aberto, né? Não vai ser uma configuração de rede pública que acaba bloqueando tudo justamente para quando você está numa rede pública, que tem outras máquinas na rede, você acaba ficando, de certa forma, vulnerável. Então eu coloquei como rede de trabalho para já deixar o mais aberto possível. Se eu não me engano, é a opção que deixa tudo mais tipo assim, eu confio em tudo aqui, tá tranquilo, porque é uma rede de empresa, então em teoria eu tenho técnicos, eu tenho pessoas que sabem o que estão fazendo aqui e a minha rede está preparada, pode deixar meio que tudo liberado aí para fazer compartilhamento de pasta, acesso remoto e etc. Olha só o barulhinho clássico do Windows. E tá aí o nosso sistema operacional instalado. Eu vou deixar ele terminar de carregar, eu não vou instalar o adicional para convidados. Para quem está se perguntando aí sobre o tamanho da tela, a tela de qualquer sistema operacional instalado no VirtualBox fica em uma resolução reduzida, em uma resolução limitada, porque nós temos que vir aqui em dispositivos e fazer a inserção da imagem de CDs dos adicionais para convidado e a partir daí instalar um aplicativo no sistema operacional. E aí sim, quando eu redimensionar a janela ou quando eu colocar em tela cheia, a janela do sistema vai acompanhar a janela maximizada ou qualquer outra resolução personalizada, conforme o dimensionamento da janela, e também eu consigo colocar em tela cheia e aí vai sumir aqui o menu, por exemplo, do Windows 10, ele não vai ficar aparecendo aqui. Então vamos relembrar rapidinho e depois eu faço um outro vídeo na sequência com algumas coisas a mais. Eu vou vir aqui em computador. Olha só, tem aí unidade, a ISO, que foi montada para fazer a instalação. Disco C de 79,8 GB, estão 64,7 GB livres. Um sistema, vamos dar uma olhada aqui, propriedades. Usado, espaço livre aí medido em bytes, dá um belo número, nem me lembro como ler isso aqui. Milhões, bilhões, então 16 bilhões, 258 milhões, 310.144 bytes de espaço usado e 69 bilhões, de espaço livre, capacidade total. Tem a opção de compactar esse disco para economizar espaço, permitir que os arquivos dessa unidade tenham conteúdo indexado junto com as propriedades do arquivo. Eu me lembro que tinha gente que divulgava uma dica de, se eu não me engano, desabilitar isso aqui porque o serviço de indexação ficava rodando, indexando arquivos, e para quem tinha HD lá no SATA 1, limitado a 150 MB por segundo, junto com a limitação do HD em si, de ser aquela tecnologia com disco magnético e tal, isso acabava derrubando aí a velocidade do desempenho do sistema. Vamos ver ferramentas, verificação de erros, desfragmentação, que é uma coisa que hoje em dia com SSD nós não fazemos. Tinha aqui a opção de backup, não me lembro de usar essa questão de backup que tem aqui em backup agora. O backup do Windows não foi configurado, beleza, tem que fazer a configuração, né? Eu vou fechar e vamos aqui em hardware, no caso ele só detectou o VBox CD-ROM e o HD, Hard Disk ATA Drive. Compartilhamento não está compartilhado, a tela de compartilhamento é bem parecida com essa aqui hoje em dia, né? Olha só, aí aqui a janela do Windows 10, compartilhamento, na verdade não é nem bem parecida, é idêntica, mudou um pouquinho a interface, aqui ficou meio quadrado, tirou a parte arredondada, mas é idêntica, proteção por senha, compartilhamento avançado, disco C não configurado. O que mais eu tenho aqui? Vamos dar uma olhada no geral? Olha só aí o geral. Basicamente a mesma coisa, tipo, sistema de arquivos, NTFS, espaço usado, mudou um pouquinho aqui, questão de cores, o gráfico aqui mudou um pouco, mas beleza, eu não vou ficar fazendo comparação não. Vamos dar uma olhada aqui em segurança, né? Eu estava em compartilhamento, parte básica aí de segurança. Eu lembro que eu cheguei a mexer muito nisso aqui, na época do Windows 7, quando ele foi lançado, eu trabalhava em uma empresa, foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhava ali como analista de suporte. Mentira, eu trabalhava como aprendiz. Eu não tinha cargo de analista de suporte ainda. Depois de aprendiz, eu fui para auxiliar de TI efetivo. Vamos ver aqui versões anteriores. Não tem nada. E cota também não tem nada. Vamos dar uma olhada aqui no C. Deixa eu ver se eu lembro como mostra os ocultos. Organizar. Propriedades. Não é aqui. Organizar opções de pasta e pesquisa, modo de exibição. Deixa eu ver, ocultar arquivos protegidos. Eu quero que sejam exibidos. Ele dá esse aviso porque
os arquivos do sistema se você deletar dá problema, então ele está te dando um aviso aqui. Você optou por exibir arquivos protegidos do sistema operacional, arquivos de sistema e ocultos no Windows Explorer. Esses arquivos são necessários para iniciar a execução do Windows. A exclusão ou edição desses arquivos pode tornar o computador inoperante. Tem certeza que deseja exibi-los? Com certeza. Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos? Mostrar. Ocultar unidades vazias no computador? Não. Vou desabilitar. E ocultar arquivos, pastas e unidades ocultas. Ou mostrar, na verdade. Beleza. Então, ok. Agora sim nós temos umas pastinhas que estavam escondidas antes. Recycle Bin. Lixeira. Obviamente não tem nada. Eu acabei de instalar o sistema operacional. Temos aqui arquivos e programas oculta. Deu aí acesso negado. Arquivos e programas padrão. DVD Maker, Internet Explorer, MS Build. Só o básico, né? Windows Defender, Windows Journal, Mail, NT, Photo Viewer, Portable Device. Eu me lembro que até esse Photo Viewer tinha que fazer uma alteração no Windows 10 para habilitar ele, porque no Windows 10 colocaram outro visualizador de fotos e tinha uma alteração no registro para a gente conseguir fazer esse Photo Viewer funcionar. Portable Device, Sidebar. Eu vou voltar aqui. Temos arquivos de programa x86, que são os programas de 32 bits, eles eram instalados aqui nessa parte. Program Data, basicamente é a pasta do meu usuário que tem dados de programas, então conforme for instalando e programas e fazendo configurações específicas no programa, vão sendo criadas pastas aqui e arquivos. Recovery System Volume Information, aqui se eu não me engano está bloqueado também, isso mesmo, acesso negado. Temos a pasta usuários. Na empresa, quando eu tinha que fazer uma mudança de um usuário, um usuário foi demitido, por exemplo, e outro usuário vai ter que assumir o trabalho, a gente tinha que entrar como administrador, vir nos usuários, pegar a pasta aí do usuário anterior que saiu e jogar o conteúdo na pasta do usuário novo para ter tudo sincronizado e o usuário novo não precisar ficar com o usuário antigo da pessoa e etc. Era um trabalho aí de cópia, alguma coisa da parte de usuários. Pagefiles.sys, que está valendo aqui com a quantidade de memória. Iniciar gerenciador de tarefas, desempenho. Eu estou com essa máquina virtual em execução com 8 GB. Coloquei 8 GB, não deu exatamente 8. Né? Deu 8.191, que dá 7 ponto alguma coisa gigabytes ali. Então, ele gerou aqui o Pagefiles, que é o arquivo de paginação do sistema, é basicamente a memória virtual, com 8 GB, 7.99 GB. Vamos abrir o painel de controle. Painel de controle. A primeira coisa que eu fazia no painel de controle, eu odiava isso aqui, essa organização. Então eu ia aqui em exibir por ícones grandes, mostrava aí tudo bem separadinho. E eu preferia dessa forma. Eu acho que era mais fácil, mais direto do que ficar lembrando as categorias aqui, mas é claro que isso aí vai do gosto de cada um. Ícones pequenos, basicamente a mesma coisa, ele vai expandir tudo e mostrar de uma maneira aí diferente. Opções de energia, contas de usuário, então tem bastante opções aqui. Deixa eu voltar. Vou fechar aqui e vou abrir o clássico Internet Explorer para encerrar o vídeo. Agora eu quero saber o que aconteceria se eu fosse no Internet Explorer e colocasse aqui. Vou colocar no Google. Será que ele vai abrir? Não sei se ele vai abrir. Tá só carregando. Beleza, entrou no Google. Que acaba sendo um pouquinho diferente ali no Internet Explorer, né? Será que eu tô vulnerável? De que ano que é esse navegador? Tem aqui sobre o Internet Explorer, versão 8.0.7601.17514. Não tem o ano, não fala. Mas com certeza é uma versão bem antiga. Vou entrar no YouTube. youtube.com. Opa! Obviamente vai falar aqui que o seu navegador é incompatível. Eu nem consigo ler a mensagem. Eu não consigo clicar para a esquerda aqui. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E no próximo eu vou fazer a instalação dos adicionais do VirtualBox. Os adicionais para convidado. E aí a gente vai ter a tela cheia. E aí a gente navega em alguns sites um pouco para ver como se comportaria esse carinha aqui. E se eu não me engano, o Google Chrome não pode ser instalado. O Firefox eu não tenho certeza. Vou tentar instalar esses navegadores aí
no Windows 7 e vamos ver o que acontece. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo, um abraço e tchau!